Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Europa. E hoje o título do vídeo é carros baratos e bons aqui em Portugal. Você recém-chegado ou tem um tempo aqui já e quer ter um carro, cara, tenha consciência de que você não precisa pegar um carro caro. Você precisa de locomoção, isso ajuda muito, principalmente porque os transportes daqui nem sempre são bons. Então vamos pegar aqui, por exemplo, esse Daewoo Lenos 1.4 e olha só, é um carro econômico. Esse carro aqui você encontra no mercado em boas condições, entre 1.000 a 1.500 euros, razoável, intermediário, que é basicamente como esse daqui tá. Você vai pagar mais ou menos ali em torno de 700, 650 a 800 euros. Ou seja, o preço é muito relativo de acordo com o modelo do carro, de acordo com os cuidados que o carro tem. Isso também é muito comum no Brasil, a gente já está acostumado com isso. Agora fica atento, tá? Presta muita atenção, porque o carro é barato, o carro é bom, vai te ajudar, mas presta atenção na questão do motor. Olha sempre com cuidado se está fumaçando, se a embreagem está muito rígida, porque isso é importante. A questão de manutenção aqui em Portugal, ela costuma ser às vezes até mais cara do que o próprio carro. Então eu vou mostrar para vocês agora o que é de bom nesse carro, se você quiser fazer a primeira compra. Cara, agora eu vou mostrar para vocês a parte boa desse carro, desse modelo. Bom, aqui, né, a gente tem o hábito de dizer que é uma direção assistida, o que seria basicamente uma direção hidráulica no Brasil. Espaço. Agora eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer uma análise razoável para evitar uma dor de cabeça. Não significa necessariamente que seja a melhor maneira, pelo menos é a forma que eu utilizo. Primeiro, líquido de arrefecimento. Presta atenção, a gente não vai abrir agora porque o carro está quente, então vai acabar saindo. Até que deu. Até que deu. A água não baixa. Pergunta para o antigo dono se ele completou recentemente. Muito provavelmente, se for de um português, ele não vai saber. Porque aqui eles têm o hábito de fazer a manutenção preventiva direto com as lojas. Mas tem sim aquelas pessoas, igual a gente, brasileiro, que vai lá, mete a mão na massa, dá uma acompanhada e eles estão sempre verificando. Nível aqui, arrefecimento, nível do óleo da direção hidráulica. Esse daqui tá completo, tá comigo há mais de um mês. E o que acontece? Se a mangueira estiver furada, independente se o carro está em funcionamento, ela vai vazar e você vai sentir a diferença porque vai baixar. Nível do óleo, presta atenção. Esse carro aqui, o antigo dono, ele fez a troca do óleo, mas ele rodou demais, ou seja, baixou muito o nível do óleo. Eu vou ter que fazer a troca, então recomendo que sempre prestem atenção nisso. Mas você pegou um carro que está com óleo baixo. Cara, o barulho desse motor entrega que ele está em bom funcionamento. Quando o motor ele apresenta qualquer tipo de falha, ele vai entregar de alguma maneira, seja com o carro dando tranco, seja com o carro falhando, que às vezes pode ser vela, seja com o carro fazendo algum barulho diferente, porque você não precisa ser um perito. Se você tem pouco tempo de experiência, traz alguém que está acostumado a dirigir, que ele vai saber que um teco-teco no motor não é normal. E pronto, o carro aqui não tem batida de tucho, não tem problema. Muito rápido, né? Vamos ligar o carro para vocês verem. Abaixo dele. Se liga só, se esse barulho tivesse como se fosse uma chave fazendo isso, alguma coisa batendo, sai de perto do carro. Você fala, olha, muito obrigado, gostei do carro, mas eu acho que talvez não seja o momento. Vai procurar outro. Agora, escuta o barulho desse motor. Não tem nada rangendo, não tem falha de oscilação. Vou acelerar ele para você ver.
carro responde no tempo. E uma dica importante, correia dentada. Eu preciso fazer a troca dessa correia dentada. Primeiro, quando eu ligo, ela dá uma leve assobiada. Então, independente se é a correia ou se é a bomba d'água, eu preciso fazer essa troca. Essa correia é o que movimenta a vida do motor. Se você estourar ela, você vai conseguir quebrar todas as válvulas, vai precisar fazer retificação, e isso aqui vai custar mais caro do que o próprio valor que eu paguei no carro. Pode ter certeza. Se eu pago 650 nesse carro, e esse carro aqui me dá um problema de cabeçote, só a mão de obra, não estou dizendo em todas as oficinas, mas a média de preço é 250 a 300 euros. Só a mão de obra. Isso sem contar as peças, sem contar a retificação, né? E outra, né? Quando você quebra alguma coisa, pode acabar impulsionando em quebrar outras na sequência. Então você vai perder muito dinheiro aqui por uma brincadeira que, se você tivesse simplesmente trocado a correia dentada, você tinha resolvido o problema. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: eu não sei olhar o motor, eu não entendi muito bem, é muita coisa. Cara, faz uma listinha. Principal, vou dar uma dica desde o começo: pintura. Não significa que pela pintura tá ruim, o carro é ruim. O importante é motor, câmbio e ter uma embreagem adequada. Se a embreagem estiver rígida, você sabe que você vai precisar trocar, mas ela não tem um custo assim tão alto. Então, se der para negociar, vale a pena. Ponto positivo: se a pintura estiver bem conservada, você sabe que esse carro teve proteção. A maioria dos carros aqui em Portugal, não importa onde você está, se está em Lisboa, se está em Braga, se está em Porto, esses carros geralmente costumam dormir na rua, ou seja, queima muito mais rápido essa pintura, desgasta muito mais, e se o carro está muito tempo exposto, né, à rua, você sabe que pode existir oxidação em outras peças do carro. Então tem que ficar atento a isso, mas não significa necessariamente que isso é um problema. Segundo ponto, a parte do motor. O que a gente vai olhar? Se o barulho do motor tá normal, se tem alguma anomalia, se a correia dentada, quando liga o carro, ela faz algum barulho, porque pode ser a correia dentada, pode ser a bomba d'água. Isso daí é uma manutenção preventiva, é barata, mas você tem que ter pelo menos uma base para não ter nenhum problema, porque, como eu falei, se essa correia estoura, você toma um baita de um prejuízo. Então, se você não quer um prejuízo, presta atenção nela. Outro ponto, nível do óleo. Nível do óleo tem que estar sempre na medida. Pode estar um pouquinho abaixo, é natural, pode estar um pouquinho acima, às vezes a própria oficina coloca um pouco a mais, mas ela precisa estar acima do mínimo. Outra questão, vai comprar um carro aqui em Portugal, é um carro barato, você olhou o motor, viu a questão de pintura, o carro está muito feio de pintura, mas o motor tá bom, o câmbio não está engasgando para passar marcha e a embreagem está macia, eu recomendo pegar o carro. Super recomendo, mas não se esqueça de prestar atenção na quilometragem também, que é um negócio importante, porque aqui esse carro tem um km baixo e esse carro tem 176 mil quilômetros rodados. 176 mil quilômetros rodados, para você tentar vender um carro desse em São Paulo é quase impossível, né? Por um preço bom. Aqui é natural. Aqui você pode encontrar carros com 340 ou mais, ou seja, tem uma base com um carro com cuidados intermediários, a vida útil do motor, pelo desgaste natural das peças, pode chegar a próximos uns 240 mil ou até uns 260, que aqui as estradas ainda assim são boas. Um carro mal cuidado, uns 180 mil já costuma fundir o motor. Não é, às vezes, tá, culpa da pessoa que cuidou mal, mas é porque o desgaste é natural das peças. Mas se a pessoa não cuida, não previne, não troca o óleo, pode acabar acontecendo. Então presta atenção, pergunta se esse motor já foi feito alguma vez. E agora eu vou mostrar um pouco dessa parte do carro. Bom, que nem eu falei, a direção assistida aqui é a nossa famosa direção hidráulica. Então é uma direção razoavelmente boa. Para um carro 99 é muito bom. Seria basicamente um carro de luxo, né? Rádio, ar funciona. Pera aí, como é que liga o ar? Errei. Ar funciona, ar condicionado funciona, tanto quente quanto frio. Esquenta bem, gela bem. O consumo desse carro faz uma média de 8 a 9 na cidade. É um carro a gasolina. Ele faz uma média maior do que os carros no Brasil,
podendo chegar até 11, porque a gasolina aqui não tem tanta adulteração quanto a gente tem no Brasil, e ela também não é misturada com etanol. Outro ponto positivo desse carro é que, além de você pagar barato e ter uma manutenção acessível, é um carro confortável, tem um bom espaço de porta-mala e, cara, vai agregar bastante para sua chegada, porque você chegou em Portugal, fez tudo que tinha que fazer, precisa de alguma coisa para se locomover, não cai nessa loucura de querer financiar. Você sai do Brasil pagando um boleto extremamente alto, que às vezes você usa cartão de crédito, faz empréstimo para chegar aqui, para ter uma qualidade de vida boa. Ah, mas eu paguei à vista. Não importa. Chegou aqui, precisa do carro, junta o dinheiro, compra à vista e não entra nessa de CPLP para fazer financiamento de carro. Ah, mas é barato. Cara, você já viu o ordenado daqui? Aqui a gente está falando que esse carro aqui custa pelo menos um ordenado. E para você conseguir esse ordenado, você tem que trabalhar muito. E aí, na sua opinião, você acha que vale a pena comprar um carro aqui? Se você já comprou, deixa nos comentários o tipo de carro e quanto que você pagou, se não for muito evasivo, para a gente fazer uma análise se compensou e se, do seu ponto de vista, está valendo a pena. Peço desculpas também por não ter colocado o final do vídeo, porque infelizmente já tinha escurecido muito, a gravação ficou escura e o vento também estava muito forte, o que acabou interrompendo muito o áudio do vídeo. Então segue, né, uma narração em cima do vídeo enquanto eu vou dirigindo aqui para mostrar para vocês um pouquinho do carro em movimento e espero que vocês gostem. Cara, na minha humilde opinião, para quem mora no centro e tem acesso ao transporte, não compre carro, tá? A não ser que você tenha onde parar. Pra gente que tá localizado literalmente no centro, eu tive que me desfazer do carro porque ele acabou gerando custo, né? Você tem que obrigatoriamente ter seguro, você precisa fazer as revisões do carro, tem inspeção, e tudo isso para um carro que você não utiliza é um custo desnecessário. Então, pra gente, no momento, não é viável manter um carro morando em Lisboa, tá? Isso no distrito de Lisboa, ou seja, no centro de Lisboa. Agora, se você mora mais afastado, como Amadora, Sintra, ou você pretende vir para Portugal e ficar em lugares um pouco mais distantes, aí sim eu super recomendo, porque os transportes públicos aqui não são dos melhores. Só para vocês terem ideia, eu sou de São Paulo e o metro de São Paulo é muito melhor do que o metro aqui de Lisboa.